Boa noite. Good night. Cara, recadinho mequetrefe, né? Pelo amor de Deus. Tá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, primeiro vamos ver o que vai acontecer amanhã. Cara, não tem nada aí. Nada. Nada de notícia impressionante. PIB dos Estados Unidos, PCA 15. Sei não. PCA 15 mais que PIB, mais que pedidos iniciais de seguro-desemprego. Nada. Nada de notícia. Olha o dia de hoje. Pelo amor de Deus, né? Ó. Pelo amor das minhas criancinhas. Tá, isso aqui 5.000 ticks. Vamos baixar para os 60 minutos. 60 minutos. Bullish, né? Bullish total. Segue tudo igual, não dou nada. Rangezinho anterior. Ponto em que me gusta. Ponto que deve ser chamado a atenção. Sinal legal. Rejeição total, né? O mercado não quis cruzar o range. Fechar aqui ó, o pêndulo, não quis. Foi pra cima, tentou vir pra baixo, voltou pro range. Pra quebrar minha cara, já são 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? De uma certa congestão, como diz Stórmico. Tá, isso aqui não nos diz nada. Nada de nada. Vamos 12 minutos? Ops, 12 minutos? 12 minutos. Deixa eu ver até onde vocês vêm. Pode ser isso, tá bom. Aí, agora fode. Cara, 12 minutos. Tá. 12 minutos, cara, 12 minutos tem uma ação aqui, hein? Aí o cara aqui, ó, sendo um suporte. 12 minutos, o cara rotacionou o range, né? Recency. Fechou. Voltou pro range. Então, cara, esperar. Mesma estratégia. E o que ele fez aqui? Vamos ver. Dá pra gente unir aqui. É isso aí. Aí ele faz aquela historinha, escapa, volta pra dentro. Nada de novo. Região perigosa para operar, muito perigosa. Não aconselharia nada aqui por enquanto. Apesar de que isso aqui foi uma rejeição forte, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada porque esse cara volta pra cá, pra dentro. E aí nada impede que ele venha aqui e faça um higher highs, sei lá, uma trap. Cruza isso aqui, vem pra cá, chega aqui, faz um topo do, vai um pouquinho mais alto, lower lows, descarrega, aí tem que ver aqui, tem que tomar cuidado com esse cara. Perigoso, bem perigoso. O que eu gostaria que ele abrisse num gap de baixo nessa região. Aqui então, fantástico. Aí aqui eu ia operar um two try failure simples para vir aqui em cima, fazer uma bear trap, pegar todo mundo desprevenido, retestar topo. É isso, esperaria por isso. Facilmente. Adoraria que ele fizesse isso. Se algum big player estiver me escutando, esse é o momento. Aí a gente faz o price action cycle. Pá. E aí toca ele reto, o que vier pra cima não dá nada. A gente vai operando o que tiver e abrindo contrato. E sai com dinheiro no bolso. Tá. 5.000 ticks. Vamos ver. Mesma coisa, né? Muda nada. Isso aqui foi o dia inteiro. Isso aqui foi o dia inteiro.
Pelo amor de Deus. Como é que o cara opera um negócio desse, cara? Me explica? Não tem como. Mas tudo bem, rotacionou, tá bom? Se tiver que ser comprador, a gente vai ser. Mas tem que dar um sinal bom. Volatilidade fraca. Volume financeiro fraco. Vamos ver. Amanhã que dia é? Quinta? Pode ser que faça alguma coisa. Não vejo, cara, sério, não vejo nada demais aqui. Nada demais. Nada demais. Alto para um carro. Muito alto. Regiões aqui embaixo. Para poder ser um comprador. Ou se ele abre num gap de alta. Possibilidades. Abre num gap de alta. Vira para baixo. Vem fazendo pop and grind que a gente já conhece. Une os pontos de baixo, de alta. Procura por praias. Deixa esse cara ir ali. E entra a favor. Chegou aqui nessa região, onde tem aquela região clássica do breakout pullback. A gente faz o movimento contrário. Deixa o mercado nos mostrar o que ele está fazendo. Higher highs, talvez uma trap. Daqui a gente começa a fazer o price action cycle. Aí ele faz aquele pullback lindo. Belly misses do pullback. Vem aqui embaixo. Segue subindo. Pullback normal. String. Outro trap. E toca ali reto. Perfeito. Mas o mini índice não é assim. A gente sabe que ele não é assim. A gente tem certeza disso. Ele não é assim. Então a gente espera e vê o que o mercado vai nos mostrar amanhã para operar o que ele efetivamente estiver querendo nos entregar. Cara, não tem o que falar aqui. Não vou fazer nada. Tá, vamos parar pra pensar um pouquinho aqui nos 5.000 ticks. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O cara teve um movimento legal, né? Teve um movimento aqui forte. Concordam? Ou só eu tô vendo isso? Concordam que o cara teve um movimento legal aqui? E por que a gente não pode replicar esse movimento aqui? E aí a gente tem um objetivo legal, um movimento de topo. A gente consegue... E outra, né? A gente tem que lembrar... Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. Tá. A gente tem que lembrar que isso aqui pode ser uma região clara de breakout pullback. Concordam? Esse cara aqui é um magnético. Cacete. Magnético, né? E por que ele não pode ter a primeira perna aqui? Né? E essa aqui é a proporcional, né? Terceira perna proporcional. Ele pode fazer esse movimento, não duvido. Gosto dessa região, me interessa essa região mesmo, me interessa muito essa região. Principalmente se ele abrir um gap de baixo. Se ele abrir mais baixo ainda, tentar fazer a rotação desse pêndulo grandão aqui, ó, que é meio que o mercado ficou devendo. Abre um gap de baixo mais embaixo lá. Conta a história de que vai cair. Aí a gente vai ter que ajustar essa perna aqui, descer ela mais um pouco. Ela pode vir mais aqui assim, talvez, nessa altura aqui, ó. Possível. Eu gosto disso. Gosto mesmo. Aí aqui é o magnético. E aí, o que ele andar aqui pra baixo, a gente vai medir ele. Se ele vier aqui nessa região, a gente vai saber que ele vai poder pelo menos ir até lá. E a gente vai pegar essa perna aqui e vai botar ela um pouquinho mais embaixo. A gente vai saber que ele vai chegar, sei lá, nessa regiãozinha aqui, talvez um pouco mais alto, né? Talvez aqui, mais baixo. E aí a gente tem um ponto, tem um objetivo. A gente sempre tem que, pessoal, a gente sempre tem que ter um objetivo. Quando a gente entrar num trade, a gente tem que saber para onde que a gente vai depois que ele atingir a volatilidade. Depois que a gente sair do nosso risco e deixar a nossa operação com um tique acima do break-even, da entrada, cara, a gente tem que ter um objetivo. A gente tem que enxergar isso quando a gente entrar. Isso é um do checklist pra gente abrir uma operação. Isso tem que estar mapeado. A gente não pode entrar que nem um louco, dizer, não, vou entrar aqui porque aqui ele deu um sinal e eu vou ver o que ele vai fazer a partir daqui. Não, negativo. Isso é coisa de amador. A gente tem que ser profissional. Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é um post que o JJ fez hoje, que foi muito interessante, que fala sobre as ordens oco e abrir
operações a mercado. E o cara compara que abrir operações a mercado é coisa de rookie, é coisa de noob, é coisa de novato, de cabaço, de iniciante. A gente sempre tem que abrir ordem oco. A gente tem que colocar a nossa ordem ali e deixar o mercado abrir. Sabe por quê? Porque geralmente, quando esses movimentos são feitos assim com a estratégia do JJ, o mercado dá um salto. E às vezes até na ordem oco, ele dá um pulinho da tua entrada. Ele pula 5 pontos, ele pula 10 pontos, às vezes 15 pontos. Porque é um solavanco muito rápido, entendeu? Se tu abre a mercado, cara, tua ordem está sendo preenchida de uma maneira horrível, horrível. E o pulo é quase que certo. Então, nós temos que ser profissionais. A gente abre ordem oco. A gente joga a nossa ordem, a gente mapeia, a gente vê onde esse mercado quer ir, a gente observa o que a gente fez hoje na live ali. Qual é o meu risco? Qual é o meu lucro? Como é que está essa proporção? O meu lucro tem que estar muito acima do meu risco, né? Se tiver o contrário, não tem porquê. O checklist para abrir uma operação não fecha. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Onde é que está esse mercado? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu risco? Qual é o meu lucro? O meu risco é 1/3 do meu lucro? Essa é a ideia. É 1/4 do meu lucro? Perfeito. Mas não, o meu risco é enorme, o meu lucro é mínimo. Cara, essa conta não vai se sustentar. A gente sabe disso. Eu sei disso. E eu só estou há 3 anos nisso. Eu sei disso. Eu já fiz isso várias vezes. Por isso que a técnica do cara é interessantíssima. Porque o cara lia estrutura de mercado com os setups que ele utiliza. Mas a prioridade é a estrutura de mercado. E a estrutura de mercado tu consegue ver o meu risco e o meu lucro. Como é que vai ser? Né? Ele está próximo de um topo? Onde é que está o meu risco? Para eu colocar meu stop seguro aqui? É lá embaixo? Lá abaixo do cu do cachorro? Lá numa curva de rio? Não vou entrar. Meu lucro está aqui em cima, bem curtinho? Não vou entrar. Para quê? Para que arriscar? As chances de eu perder são muito maiores do que de eu ganhar. Então, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso. O mercado não fez nada, não tem nem porque especular movimentos aqui, pop and grind, first test, best test, as coisas. Não tem, cara. Tem que deixar o mercado amanhã acordar e ver o que ele tá a fim de fazer. Já é o 5º dia que ele faz isso, batendo aí todos os recordes aí que eu já vi. Tá torto, tá torto. Amanhã pode ser torto também. Talvez na sexta ele queira andar e fazer alguma coisa. O fato é que ele tá gerando liquidez para fazer um movimento para algum lado. Agora, qual lado que ele vai fazer? Cara, a gente não sabe. 60 minutos me diz que os touros continuam mandando nessa história. Esse último movimento, se olhar os 12 minutos ali, o tamanho do pavio daquele candle ali, ele rejeitou totalmente o megafone. Ele sentiu ali e voltou para dentro do range. Então, beleza, vamos esperar por um movimento mais coerente. E qual é o movimento mais coerente? É o primeiro passo, lembra? Lembram disso? Qual é o movimento mais coerente, pessoal? Alguém? Eu tô falando sozinho? Média de 21, exponencial. Começou a afastar? Opa! Nós vamos começar a olhar esse mercado. Enquanto eu não afastar, eu vou estar tomando uma aguinha, eu vou estar falando com as paredes, eu vou estar tomando um café, eu vou escovar meus dentes, eu vou arrumar minha cama, vou dar uma varrida na casa, eu vou ver como é que a minha cadelinha tá, eu vou ver o que o meu filho precisa, eu vou fazer outras coisas. Afastou a média? Opa! Attention. Muita attention. Fechou? Boa noite. Tô cansado hoje. Tô cansado. Esse mercado tá me cansando. As lives estão me cansando. Nem sei se eu vou abrir uma live amanhã. Acho que eu vou fazer um shorts lá de 2 minutos e meio da manhã inteira. Acho que é mais legal. Aí na sexta eu abro uma live que pode ser um Fridays Like to Run. Sextas gostam de correr? Quem sabe? Vamos ver. Boa noite.